É, pessoal, vocês viram as tragédias que se abateram no Rio Grande do Sul, né, por causa das enchentes, né? Cidades inteiras foram destruídas, casas, comércio, tudo, viraram só escombros. Parece um cenário de guerra. E mesmo assim os bolsonaristas estão usando isso para fazer politicagem e atacar o governo. Sério, não tem nada mais canalha, mais patético, do que você pegar uma tragédia que está dizimando pessoas, destruindo vidas, e você querer usar isso para fazer política e atacar os outros. Primeiro, eles estão mentindo, né? Chegaram a dizer, por exemplo, que a Janja foi no show da Madonna. Mesmo se tivesse ido, não teria nenhum problema, porque ela é só a primeira-dama. Mas, como primeira-dama, ela tá lá no Rio Grande do Sul, ela não foi em show de Madonna, e está lá ajudando a distribuir as doações, adotou até uma cachorrinha lá no Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, os bolsonaristas mentem e dizem que ela está no Rio de Janeiro no show da Madonna. É mentira, pessoal. Sabe quem é que estava no show da Madonna? Fábio Van Garten, que é o advogado do mito, o maquiador da Michelle. Acredito que a Michelle também estaria por causa disso, e alguns bolsonaristas estavam lá. Então eles é que vão no show da Madonna, ignorando a tragédia, e depois acusam a Janja. É aquela velha máxima deles, né? Acuse-os do que você faz. Eles fazem isso e acusam o Lula. Depois mentiram, disseram que o exército não estava ajudando nada, que o Lula não mandou ajuda. Só temos visto as ajudas locais aqui. É claro, pessoal, que diante de uma tragédia dessa, tem lugares que vai ser difícil o acesso. Mesmo o exército vai ter dificuldade de se locomover de um lugar para o outro, porque pontes foram destruídas, tem muita água para tudo que é lado. Mas o Lula mandou ajuda desde o primeiro dia. E essa revolta dos bolsonaristas com o exército é só porque o exército não quis dar um golpe de Estado, instalar uma ditadura militar aqui no Brasil, colocar um AI-5 e a gente ia viver sob as regras de uma ditadura do mito, que nem foi em 64. Olha como esse povo é escroto. Quem que vivendo num país democrático, que você tem liberdade de expressão, ia querer uma ditadura militar no seu país? É exatamente o que eles queriam, uma ditadura militar. Então eles estão tudo mimimi com o exército, não é porque o exército não está ajudando, que o exército está sim. O Lula disponibilizou helicóptero, aeronave, barcos, embarcações, tudo para ajudar. Eles estão bravinhos porque o exército não quis dar um golpe, então eles ficam mentindo. Ai, o exército não está ajudando nada o povo do Brasil. Tudo mentira, é canalice e politicagem deles. Segundo, tem um deputado aí, Zuco, que ele está pedindo doação para as vítimas do Rio Grande do Sul, só que o Pix não é o Pix oficial lá de quem vai receber doação, não. É do Instituto Arpias, que é um instituto de extrema-direita vinculado àquele movimento Invasão Zero, ali do Centro-Oeste. É um movimento bolsonarista. Olha como eles são canalhas. Em vez deles colocarem o Pix oficial lá de quem está recebendo as doações para comprar mantimentos, água potável, remédio, colchões, essas coisas, eles põem o Pix de um instituto. Para depois esse dinheiro, ó, vocês sabem, né, como é que é. Inclusive o maquiador da Michelle e a Michelle divulgaram também esse mesmo Pix. Ajude ao Rio Grande do Sul e os gaúchos que estão sofrendo. É mentira, o dinheiro vai para eles, gente. Olha a canalice. Depois falam que o Lula é ladrão, né? Até dinheiro que podia ser ajudado que as pessoas estão doando para ajudar numa crise humanitária, numa tragédia, eles estão desviando para eles. É o máximo grau de canalice que eu já vi, pessoal. E outra, mesmo alguns que estão ajudando, eles estão ajudando não por boa vontade ou por coração aberto, estão ajudando para fazer politicagem. Por exemplo, o velho da van ajudou com alguns helicópteros, porque o velho da van tem uma frota de helicóptero, para quem não sabe. Mas aí ele ajuda já mentindo sobre o governo. Olha, eu estou ajudando, enquanto o governo não faz nada. Isso não é uma ajuda caridosa, pessoal, é só uma ajuda política para tentar prejudicar a imagem do governo. Tanto que quando teve a crise lá em Manaus, da falta de oxigênio, que até bebês poderiam morrer, cadê o velho da van? Já que ele tem uma frota de helicóptero, por que ele não colaborou com nada? Ele não podia ter colaborado ao menos para comprar alguns cilindros de oxigênio? Não, naquela época até o Nicolás Maduro, que é o ditador da Venezuela, ajudou a Amazônia, e o velho da van não. Um outro que está fazendo isso é o Pablo Marçal, ele está lá ajudando e mentindo, dizendo que o exército ainda não chegou no Rio Grande do Sul depois de 4 dias. É mentira, pessoal. Isso aí não é ajuda, ele está fazendo uma ajuda política só para tentar prejudicar a imagem do governo com mentira. Eles estão usando uma tragédia para fazer politicagem. Você viu como esse pessoal é o máximo dos escrotos da política brasileira, o bolsonarismo? O bolsonarismo não tem mais para onde descer, pessoal. E o Chupetinha, né, que fez uma postagem no Twitter dele, falando assim, o Lula não está ajudando o Rio Grande do Sul. Depois, quando vocês virem bebês mortos boiando no rio, lembrem disso. Ele usa a fala de bebês mortos, porque ele sabe que bebê é uma coisa que choca, né? Todo mundo se choca com a morte de um bebê. Agora, esse mesmo Chupetinha não se chocou quando bebês morreram em Manaus por falta de oxigênio. Ele sempre ficou do lado do mito. Mesmo o mito sabendo com antecedência que ia faltar oxigênio, que a White Martins avisou ele não mandou um cilindro sequer de oxigênio com todo o exército à sua disposição. Como é que ele falava? Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Não ajudou. E o Nicolas não se importou com nenhum bebê morto, né, Nicolas? Inclusive em Belo Horizonte, onde ele foi vereador, foi por causa do voto do Nicolas que o prefeito da época, o Calil, não conseguiu um empréstimo para fazer medidas de proteção à enchente em Belo Horizonte. E aí, Nicolas, quer dizer então que se tiver enchente em Belo Horizonte e tiver bebês mortos, aí tudo bem. Pelo menos você conseguiu ganhar politicamente do Calil, né? Você conseguiu interromper o empréstimo dele. Agora o Lula você critica.
Não está preocupado com bebês mortos? Qual é a diferença de um bebê morto em Belo Horizonte ou em Porto Alegre? Não é enchente do mesmo jeito? Fora, né, Nicole, chupetinha, né? Esse Nicolas é um nojentinho, né, pessoal? Puta que eu pariu. Fora, né, Nicole, que quando estava tendo enchente na Bahia, que era um estado rival do Bolsonaro, que era governado pelo PT, Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina, não quis ir ajudar, ainda falou assim, eu espero não ter que interromper minhas férias antes. Retardado, não ajudou em nada, fez porra nenhuma, depois mandou os ministros lá, só por causa da pressão da mídia. Agora, ir lá ajudar ou fazer alguma coisa, o governo federal estava pouco se lixando. O Bolsonaro estava andando de motinho, estava andando no carrinho lá do Beto Carreiro hoje, estava lá se divertindo. Uma cena ridícula. Mas o Bolsonaro foi um presidente ridículo, né? Isso não é postura de um chefe de Estado, gente. Aquela barriga de bucho dele pra fora, tá dançando como se fosse um garotão. Aí tudo bem, né, chupetinha? Aí não se importa, né? Porque era um mito, né? O mito podia dar um grande foda-se pra quem tava morrendo. Que nem na pandemia que ele falou, cara, eu não sou coveiro. E daí? Eu não mito, o que eu fiz aqui? Eu sou Messias, mas não fez milagre, tá ok? Aí tudo bem, né, Nicolas? Agora o Lula, que foi 2 vezes no Rio Grande do Sul ajudar, ai, quando vocês virem os bebês mortos, lembre disso, que é culpa do Lula. É muita canalice, né, chupetinha? O Lula foi 2 vezes ajudar, primeiro ele foi em Santa Maria, que a tragédia não tinha chegado em Porto Alegre ainda, depois quando chegou ele foi em Porto Alegre, levou ministros, destinou verba, mandou o Ministério da Defesa usar os militares para ajudar em tudo que for possível no resgate de pessoas. O Lula foi lá e fez. E ainda estão tripudiando do Lula, porque quando ele chegou lá ele falou, hoje eu sou Grêmio Internacional, dando a dizer que ele torce para os 2 times, ou seja, hoje não tem disputa de futebol, todos somos iguais, vamos lutar junto para salvar vidas. Estão pegando essa fala do Lula como se fosse a pior fala do mundo. Tem que empichar o Lula, porque o Lula falou que é Grêmio Internacional. O Malafaia fez um vídeo, né? Você não tem a menor empatia, Lula, pelas pessoas que estão lá. Isso é postura de chefe de Estado. Ei, Malafaia, o que o Lula falou que todo mundo estava junto, que não tinha mais Inter nem Grêmio, que é o famoso Grenal lá no Rio Grande do Sul. Ele falou, hoje nós somos todos iguais para salvar vidas. E o seu mito, hein, Malafaia? Que quando estava tendo milhares de mortes no Brasil, chegamos a uma média de 5 mil mortes por dia, ele ficava andando de motinho, fazendo passeata, sendo venerado como um deus pela gadaiada dele, dava um grande foda-se, não queria comprar vacina. Mesmo depois que ele se viu obrigado a comprar vacina, ele mandou o Pazuello descomprar aquela da China, né? É do consórcio, esqueci o nome, é a que o Dória comprou aqui, é Coronavac. E mesmo assim ainda ficou fazendo campanha contra a vacina. Aí tudo bem, né, Malafaia? É o Bolsonaro que tem empatia, né? Malafaia, eu sei que você não vai ver esse vídeo porque esse canal é pequeno, tá? Mas se um dia alguém tiver a oportunidade de mostrar esse vídeo pra ele, Malafaia, mostra só um Twitter que seja, um Twitterzinho, nem que seja escrito por um assessor, do Bolsonaro se lamentando pelas mortes de Covid no Brasil. Só um. Nem que seja ele, que não tenha sido ele que escreveu, mas um assessor ou o Carluxo colocou lá só para fazer média. Lamento pelas pessoas que têm morrido por essa doença no Brasil, etc, etc. Só um. Você consegue mostrar? Não, porque o Bolsonaro nunca se importou com vidas brasileiras. Agora ele até se lamentou pela tragédia no Rio Grande do Sul, sabe por quê? Para tentar ganhar média e fingir que ele tem empatia. Mas quando estava no poder, ó, era na base do foda-se. Tá? A verdade é essa. Ele não quis ajudar a Bahia porque ela era governada pelo PT, que é o aspecto político do dele. Já o Lula foi ajudar o Rio Grande do Sul, mesmo sendo governado pelo PSDB, que também é adversário do PT. Porque o Lula, sim, é um estadista. Ele foi lá e foi ajudar. Montou um gabinete da crise, foi lá com ministros, o presidente da Câmara, do Senado, do STF, foram lá ajudar. Já o Bolsonaro fazia o quê quando tinha uma tragédia? Aquela barriga de bucho dele pra fora. Isso é um presidente? Pelo amor de Deus, né, gente? Graças a Deus a gente se livrou daquele bobalhão, porque se fosse ele o presidente agora, pelo Eduardo Leite ser do PSDB, ele ia ter a mesma atitude. Ele ia andar de jet ski na Bahia, ou em outro estado do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, e daí? O que eu faço aqui? Eu não sou coveiro, pô! Era isso que ele ia fazer, tá? E é lamentável como ver que ainda tem tantos bolsonaristas nessa bosta de Brasil. Desculpa os palavrão nesse vídeo, mas, cara, é demais. Uma tragédia. Pessoas estão morrendo, estão perdendo tudo. Tem gente idosa em cima dos telhados esperando um helicóptero para salvar eles. Eu tenho 2 tios idosos que moram lá, sabiam disso? Liguei para eles quando começou a enchente. Vou ligar de novo, que eu não sei nem qual é a situação deles, pessoal. Se eles estão trepados no telhado de uma casa, esperando um barco, um helicóptero para salvar a vida deles. Enquanto isso, essa galerinha escrota, mentirosa, ficam pedindo um pix que não é para o Rio Grande do Sul, ficam mentindo que a Janja estava no show da Madonna, sendo que eles estavam lá, ficam mentindo que o Lula e o Exército não estão ajudando, sendo que estão ajudando sim, ficam mentindo para fazer politicagem em cima de uma tragédia.
Gente do céu, se você é bolsonarista que está vendo esse vídeo, fica a dica, filho. Acorda para a realidade. Acorda, tá? Vocês não estão vendo que esse é um movimento escroto que existe no Brasil? Um movimento nojento? Acorda para a realidade. Ou procura um psiquiatra. Porque não é normal isso, sabe? Isso aqui já passou todos os limites de Brasil. Acorda para a realidade. Se fosse o Bolsonaro, genocida, presidente hoje, ele ia fazer que nem ele fez quando teve tragédia no Brasil. Ele ia dar um grande foda-se. O Lula tá lá fazendo e o pessoal tá achando ruim. E mentindo, é claro. Não dá, pessoal, sabe? Dá vontade de separar esse Brasil mesmo, sabe? Deixar os bolsonaristas para um lado e os não bolsonaristas para o outro, sabe? Que aí eles iam se fuder lá com o mito deles. Pode escolher qualquer lugar do Brasil. Quer o estado de São Paulo, o sul do Brasil, beleza. Pega São Paulo e o sul, faz um país à parte e deixa só para os bolsonaristas. Deixa o Bolsonaro governando. Bolsonaro é o presidente dos Estados Unidos de São Paulo e sul do Brasil. Pronto. Eu saio de São Paulo. Vou para Minas, para Bahia, para Ceará. Eu saio de São Paulo, assim como os não bolsonaristas. Fiquem aí com vocês com o mito. Que eu quero ver como é que vai ser esse país governado por esse bobalhão que só estragou o Brasil. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Esse vídeo é mais um desabafo, tá? Obrigado aí por ter assistido. Não caia nessas mentiras bolsonaristas, tá, pessoal? Que eles mentem 24 horas por dia. Eles vivem de mentira. Por isso que eles são contra aquela PL da fake news, porque eles, sem mentira, eles acabam o movimento deles. Então, quem gostou, dá um like aí no vídeo. Espalhe aí pros seus amigos, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos, galerinha.